Acordei careca no dia do casamento do meu filho. Um choque que me atingiu no fundo da alma, mas que, ironicamente, seria o início de uma libertação inesperada. Uma catarse que questionaria e redefiniria toda a minha vida até então. Minha nora, Alondra, havia deixado seu cartão de visitas. Um bilhete de maldade pura, sem limites. Agora você tem um visual que combina com você, sua velha ridícula. O destino, caprichoso como sempre, quis que isso acontecesse justamente no dia em que eu pretendia transferir uma herança de 22 milhões de reais para ela e para o Marcos, meu único filho. Ah, a ironia que só me atingiria em sua plena e cortante agudeza horas depois. No brinde festivo, eu anunciaria o quanto estava feliz em tê-la na família, o quanto ansiava pelo futuro que, em minha ingenuidade, havia imaginado. Mas a verdadeira história por trás de tudo isso seria uma que a vida faria questão de reescrever. Permitam-me contar esta história desde o começo, para que entendam o quão longe as sombras da traição podem alcançar e como uma mulher, empurrada para a beira do desespero, encontrou a força para se reinventar. Era o dia do casamento de Marcos, meu único filho, um dia que deveria ser o mais feliz da minha vida como mãe, o ápice de todos os meus esforços e sacrifícios, mas que, em vez disso, começou com uma sensação de vazio agourento, um pressentimento frio que se apertava como um nó no meu coração. Minha mão correu instintivamente pela minha cabeça. Nada. Pele lisa e gelada. Meu coração disparou, querendo saltar do peito, um tamborilar selvagem de horror, enquanto eu corria para o espelho do banheiro. O que vi lá me fez paralisar. Meus cabelos, esses cabelos grisalhos e cuidadosamente tratados, que me acompanharam por 65 anos, me carregando por todos os altos e baixos da minha vida, haviam desaparecido sem deixar vestígios. Alguém os havia raspado enquanto eu dormia, com uma precisão e crueldade que me tiraram o fôlego. Lágrimas escorriam descontroladamente pelo meu rosto, salgadas e quentes. Mas era mais do que o choque da minha aparência desfigurada. Era a humilhação profunda e ardente, a percepção de que alguém próximo a mim era capaz de um ato tão traiçoeiro. Hoje era o dia em que Marcos se casaria com Alondra. Uma mulher que desde o primeiro dia me tratou como um obstáculo, um móvel velho e inútil, em sua nova vida perfeita que ela planejava construir com meu filho. Ela nunca gostou de mim, eu sabia, mas eu nutria a esperança de que o tempo, que o casamento do meu filho, abrandasse sua postura em relação a mim. Na minha mesa de cabeceira havia um pedaço de papel dobrado que não estava ali na noite anterior, branco e inocente, mas eu já sentia o frio que emanava dele. Com as mãos trêmulas, que mal sentiam a textura fina do papel, eu o desdobrei. As palavras queimaram-se em minha memória como ferro em brasa, uma mensagem venenosa que visava diretamente meu coração. Agora você tem o visual que combina com você, sua velha ridícula. Tenha um bom dia no casamento da Alondra. A última frase era decorada com um laço infantil, que apenas sublinhava a maldade da mensagem. O bilhete escorregou dos meus dedos como uma folha murcha e caiu suavemente sobre o tapete persa. Eu me sentei na beira da cama, sentindo-me completamente vazia, como uma concha oca jogada pelo mar. Não era apenas o meu cabelo que eu havia perdido naquela manhã, era o último resquício da minha dignidade que me restava naquela casa, que um dia fora meu lar, meu santuário, minha fortaleza. Lembrei-me de todas as vezes em que Alondra, com aquele sorriso falso que nunca alcançava seus olhos, fez comentários zombeteiros sobre minha aparência, como ela criticava minhas roupas, criticava meu cabelo, enfatizava minha idade. Evangelina, você não acha que essa cor te envelhece? Ou talvez seria bom se você considerasse um visual mais moderno? Um pouco mais fresco, mais jovem, talvez? E Marcos, meu amado filho, sempre concordava como um fantoche sem vontade ao lado dela, incapaz ou sem vontade de reconhecer a crueldade sutil de suas palavras ou de me defender. Esse Marcos que eu criei sozinha depois que seu pai, Roberto, faleceu quando ele tinha 12 anos. Trabalhei dia e noite, deixando de lado meus sonhos e desejos, para construir o império financeiro no qual ele agora se banhava, sem nunca questionar de onde vinha toda aquela riqueza, como se tivesse simplesmente caído em seu colo.
Levantei-me e fui até o guarda-roupa, meus movimentos mecânicos, mas por dentro já uma tempestade se formava. Eu precisava tomar uma decisão. Poderia me trancar em casa, fingir doença e evitar a humilhação pública, me encolher na minha dor como um animal ferido. Mas isso seria exatamente o que Alondra queria. Ela queria que eu desaparecesse, que eu me escondesse na minha dor, que eu lhe entregasse o campo de batalha sem lutar. Uma leve resistência se ergueu em mim, uma pequena chama na escuridão. Enquanto eu procurava, entre minhas roupas, meus olhos percorrendo os tecidos cuidadosamente organizados, minha mente voou de volta para aquele dia, 3 anos antes, quando Marcos me apresentou a Alondra pela primeira vez. Foi em um restaurante elegante no coração do centro de São Paulo, cujas paredes eram adornadas com ornamentos dourados e mesas cobertas com linho fino, um lugar destinado à felicidade e celebração. Ela chegou atrasada, sem uma desculpa, sem um pingo de remorso, e durante toda a noite, ela falou exclusivamente sobre si mesma, seus planos de carreira, suas viagens exóticas, sua grandiosa filosofia de vida. Nenhuma pergunta sobre mim, nenhum gesto de interesse pela mulher que havia dado à luz o homem que ela supostamente amava. Seus olhos brilhavam quando ela falava sobre suas conquistas, mas permaneciam frios e calculistas quando me olhavam. Quando ficamos sozinhas depois do jantar, eu disse a Marcos: "Filho, essa mulher não me parece de confiança. Ela parece calculista, fria, como um predador à espreita." Ele respondeu com uma frieza que eu nunca havia experimentado nele antes. Uma frieza que me atravessou o coração como uma lasca de gelo. "Mãe, Alondra é a mulher da minha vida. Se você não pode aceitá-la, talvez tenhamos que manter distância." Distância. Essa palavra se tornou a amarga realidade dos nossos últimos 3 anos. Marcos me visitava menos, suas ligações se tornaram mais curtas e raras, ele só ligava quando precisava de algo, um novo investimento, um aperto financeiro que eu deveria resolver para ele. Os jantares em família se transformaram em batalhas tensas, recheadas de comentários passivo-agressivos de Alondra e do silêncio constrangedor de Marcos, que para mim falava mais alto do que todas as acusações. Mas hoje era diferente. Hoje era o dia de uma decisão importante que eu havia tomado semanas antes, uma decisão nascida da mais profunda preocupação materna e de um toque de desespero. Hoje, após a cerimônia, eu pretendia transferir 22 milhões de reais para a conta conjunta de Marcos e Alondra. Era meu presente de casamento, meu último gesto para garantir que meu filho nunca passasse por dificuldades, como eu havia feito durante toda a minha vida, minha última esperança de reconquistar seu amor e carinho. Eu vi meu reflexo mais uma vez. A mulher careca que me encarava não era mais a forte Evangelina que havia construído um império do nada. Era uma mulher humilhada, quebrada, reduzida à piada cruel de uma mulher que nunca havia trabalhado um dia em sua vida, cujas mãos nunca haviam tocado nada além de esmalte de unhas. Uma piada às minhas custas, um símbolo de seu poder sobre mim. Peguei o telefone e disquei o número da minha cabeleireira, Dona Lúcia. "Preciso de você imediatamente", eu disse com uma voz firme, que mal denunciava minha perturbação interior. "Traga a melhor peruca que você tiver. E, por favor, com discrição." Se Alondra pensou que isso me destruiria, ela estava completamente enganada. A semente da resistência havia sido plantada e já começava a brotar. Enquanto esperava minha cabeleireira, caí na sala de estar e deixei as lembranças me invadirem, uma onda de dores e sacrifícios passados. Era estranho como a mente, nos momentos mais dolorosos, decidia mostrar exatamente o que você havia perdido e o que você nunca mais deveria perder. Lembrei-me do dia em que Roberto morreu, meu marido, a âncora da minha vida. Marcos tinha apenas 12 anos e eu 32, uma jovem viúva, sobrecarregada e desesperada. O médico disse que havia sido um ataque cardíaco súbito, mas naquele corredor frio do hospital eu só pensava: como vou criar Marcos sozinha? Como vou sobreviver? Como nós dois vamos sobreviver? Roberto havia sido o cérebro financeiro de nossa pequena empresa imobiliária. Eu mal sabia como preencher um cheque, meu mundo de repente virou de cabeça para baixo. Mas naquela noite, depois do funeral, enquanto Marcos adormecia em meus braços, suas pequenas mãos agarradas ao meu vestido, tomei uma decisão que mudaria nossas vidas para sempre.
Eu nunca permitiria que meu filho experimentasse insegurança financeira, nunca vivesse os medos que conheci em minha própria infância. Os primeiros anos foram brutais, uma luta incansável pela sobrevivência e pela construção. Eu trabalhava das 5 da manhã às 11 da noite. Meus olhos ardiam de cansaço. Minhas mãos estavam machucadas de tanto escrever e pesquisar. Li todos os livros sobre investimentos, mergulhei fundo no mercado imobiliário, aprendi as leis do negócio, as regras do jogo deste mundo difícil. Cometi erros que me custaram milhares de reais, mas cada erro me ensinou uma lição inestimável, moldando-me na empresária que eu era hoje. Marcos nunca soube das noites em que eu ficava acordada calculando se teríamos dinheiro suficiente para seus livros escolares ou seu uniforme esportivo, dos dias em que meu estômago roncava de fome para garantir que ele tivesse o suficiente para comer. Quando ele completou 18 anos, nossa empresa já era uma das mais importantes do estado, um império próspero que eu havia construído com minhas próprias mãos. Quando ele se formou na universidade, éramos milionários, mas Marcos nunca perguntou como isso havia acontecido. Para ele, o dinheiro simplesmente estava lá, como se fosse algo natural, algo que ele merecia desde o nascimento, um privilégio imerecido. Mãe, preciso de dinheiro para o adiantamento do apartamento, disse ele aos 25 anos, sua voz casual, exigente. Mãe, Alondra e eu queremos fazer uma viagem pela Europa, luxuosa, claro. Ele me informou aos 30, sem um pingo de gratidão. Nunca foi um pedido. Sempre uma declaração, como se meu dinheiro fosse automaticamente dele, como se eu não tivesse minhas próprias necessidades, meus próprios sonhos. E eu sempre dei a ele, porque achava que era minha responsabilidade como mãe, meu dever garantir sua felicidade. Eu havia trabalhado tão duro para lhe proporcionar uma vida confortável que esqueci de lhe ensinar o valor do trabalho, do esforço e do sacrifício. Perdi essa lição e agora estava pagando o preço. Um preço amargo em forma de ingratidão e desrespeito. A chegada de Alondra só piorou tudo, como um acelerador de incêndio em um fogo já latente. Desde o primeiro dia, ela se comportou como se fosse a dona da casa, como se eu fosse uma convidada inconveniente na minha própria família, na minha própria casa. Evangelina, você não acha que Marcos e eu precisamos de mais privacidade? Ela me perguntou um dia durante o jantar. Sua voz doce como mel, mas seus olhos frios como gelo, penetrantes. Talvez fosse bom se você se mudasse para algo menor, mais adequado para uma mulher da sua idade. Um apartamento pequeno na periferia, talvez? Marcos não disse nada. Ele ficou ali, cortando sua carne, como se não tivesse ouvido sua noiva sugerir que eu deveria deixar a casa que eu havia comprado e pago com o trabalho de minhas próprias mãos, tijolo por tijolo, suor por suor. Mas o que mais me machucou não foram seus comentários diretos, e sim a forma sutil como ela me excluía de sua vida. Os jantares em família, onde eles só conversavam entre si, como se eu não estivesse presente, como se eu fosse um fantasma na minha própria casa. As conversas que paravam abruptamente quando eu entrava na sala, os olhares significativos que eles trocavam quando eu falava, como se eu fosse uma velha confusa que não entendia como o mundo moderno funcionava. 6 meses atrás, no jantar de Natal, Alondra me disse: Evangelina, Marcos e eu conversamos sobre o futuro. Acreditamos que seria melhor para todos se você tivesse um papel menos ativo nas decisões familiares. Seu tempo acabou de certa forma. Marcos assentiu, sem tirar os olhos do prato. Sua concordância foi uma facada no meu coração. Naquela noite, fiquei acordada até as 4 da manhã, chorando em silêncio. Minhas lágrimas eram mais amargas do que tudo que eu já havia provado antes, para que eles não pudessem me ouvir. Não foi apenas a rejeição que me destruiu. Foi a ingratidão. Foi a sensação de ter criado um estranho. Alguém que não tinha a menor ideia dos sacrifícios que eu havia feito por ele, do amor que eu lhe havia dado. Apesar de tudo, ele ainda era meu filho. E há um mês, quando Marcos me disse que queria se casar com Alondra, decidi fazer o maior gesto da minha vida. Contatei meu advogado, Dr. Ricardo Diniz, um velho amigo da família que estava ao meu lado há décadas, e preparei a transferência de 22 milhões. Era praticamente todo o meu patrimônio líquido, meu presente de casamento para eles, minha última e desesperada ponte para o coração deles. Você tem certeza disso, dona Evangelina?
Ricardo havia me perguntado, sua voz cheia de preocupação, seus olhos me avaliando com questionamento. É uma quantia muito considerável. Uma que você mesma mereceu para sua aposentadoria, pela qual você trabalhou duro. Eu respondi sim, que tinha certeza absoluta. Pensei que esse último gesto de generosidade talvez lembrasse Marcos de quem sua mãe realmente era. Que Alondra finalmente entenderia que eu não era sua inimiga, mas alguém que só queria a felicidade deles. Eu estava tão enganada. O toque da campainha me tirou das minhas lembranças, do redemoinho do passado. Era minha cabeleireira, Dona Lúcia, com uma caixa grande debaixo do braço, seu rosto refletia preocupação. Querida Evangelina, o que aconteceu? Ela perguntou com verdadeira preocupação, ao ver minha cabeça careca, seus olhos arregalados de choque. Um pequeno acidente. Menti com um sorriso que ainda parecia estranho nos meus lábios, como uma máscara que não se encaixava. Preciso da sua ajuda para ficar apresentável para o casamento do meu filho. Uma solução de emergência, digamos assim, enquanto ela trabalhava para colocar minha peruca perfeitamente. Uma peruca volumosa e grisalha que se parecia com meu próprio cabelo e restaurava minha dignidade. Eu me olhava no espelho e tomava uma decisão inabalável. Eu iria a esse casamento, eu sorriria, eu parabenizaria os noivos, eu faria meu discurso no brinde. Mas algo havia mudado em mim naquela manhã, algo que eles não haviam levado em conta quando decidiram me humilhar. A humilhação acendeu uma faísca em mim que rapidamente se transformou em um fogo ardente de determinação, uma força imparável. Cheguei à igreja Nossa Senhora da Glória, 1 hora antes da cerimônia, decorada com flores brancas e douradas, um mar de lírios e rosas que exalavam um perfume adocicado. Tudo era elegante, caro, perfeito, exatamente o que Alondra havia sonhado. Um conto de fadas encenado às minhas custas. Minha peruca estava impecável. Meu vestido azul marinho de seda fina era perfeito e se ajustava à minha figura. E por fora eu parecia a mãe orgulhosa que todos esperavam ver, inabalável e feliz. Mas por dentro eu sentia como se carregasse um peso enorme no peito, que me dificultava a respiração. Um peso de traição e desilusão. Sentei-me em um dos bancos de trás e observei os trabalhadores terminarem os últimos detalhes, acenderem as velas, colocarem os últimos arranjos florais. De repente, ouvi vozes familiares vindas do corredor lateral, baixas e abafadas, mas as reconheci imediatamente. Era Marcos, falando ao telefone com alguém. Sua voz soava tensa, preocupada, quase suplicante. Não, você não pode vir agora, ele disse, sua voz mal um sussurro. A cerimônia é em 1 hora. Conversamos depois da lua de mel. Eu prometo. Algo em seu tom, uma estranha urgência, me fez levantar e silenciosamente ir até o local de onde vinha sua voz. Ele estava escondido atrás de uma imponente coluna que me impedia de ver seu rosto e estava de costas para mim. Sim, eu sei que é difícil manter segredo. Ele continuou, sua voz ainda mais baixa. Mas assim que tivermos o dinheiro da mamãe, tudo será diferente. Poderemos ficar juntos, sem ter que nos esconder, começar uma vida nova. Senti como se alguém tivesse me dado um soco no estômago. Um golpe frio e forte que me tirou o ar. De que dinheiro ele lhe estava falando e com quem ele queria ficar junto sem se esconder? Uma suspeita enorme começou a se formar em minha cabeça, fria e implacável. Escuta, Valéria, Marcos continuou, e meu mundo desabou completamente, quebrando-se em 1000 pedaços. Valéria. Eu conhecia esse nome. Era sua secretária, uma mulher de apenas 25 anos que trabalhava em seu escritório, uma mulher com quem meu filho aparentemente tinha um relacionamento secreto enquanto se preparava para se casar com Alondra, vivendo uma vida dupla que eu nunca teria imaginado. Depois de hoje, tudo vai mudar. A mamãe vai transferir 22 milhões. Com essa quantia, podemos ir para onde quisermos, fazer o que quisermos, uma vida de liberdade e luxo. Eu me aproximei, meu coração batia tão forte que temi que ele pudesse me ouvir. Cada batida era uma dor. Só preciso de mais algumas semanas da sua paciência, então estaremos livres. Alondra não desconfia de nada, continuou Marcos, sua voz cheia de superioridade. Ela está tão obcecada com este casamento perfeito, com seu sonho de ser uma esposa rica, que não percebe mais nada. E a mamãe, bem,
A mamãe está tão desesperada para me agradar que faria qualquer coisa para me ver feliz. Essas palavras me atravessaram como facas, cada uma delas uma punhalada em meu coração já ferido, desesperada para agradá-lo. Era assim que meu próprio filho me via, a mulher que lhe deu tudo. Não, eu não me sinto mal por isso, disse Marcos, obviamente respondendo a algo que Valéria lhe havia perguntado. Alondra sabia exatamente o que estava fazendo quando se envolveu comigo. Ela também só quer o dinheiro. É um casamento de conveniência para ambos, uma trapaça mútua. E a mamãe, ela teve uma boa vida. É hora de ela aproveitar sua aposentadoria sem ter que se preocupar com negócios. A aposentadoria, como se eu fosse uma funcionária que havia cumprido seu tempo de serviço e agora pudesse ser descartada com uma pequena pensão, jogada fora como um móvel velho. A conversa continuou, e cada palavra era pior que a anterior, uma espiral de traição que girava cada vez mais fundo. Marcos havia planejado tudo. O casamento com Alondra era uma farsa, uma armadilha elaborada para conseguir meu dinheiro. Seu relacionamento com Valéria era real, mas secreto. Até que ele tivesse os meios para se divorciar e começar uma nova vida, uma vida sem mim. Depois da transferência, esperaremos alguns meses. Marcos explicou com uma frieza que eu não reconhecia em meu filho. Uma frieza que me fez o sangue congelar nas veias. Diremos à mamãe que Alondra e eu precisamos de espaço, que queremos morar sozinhos. Finalmente, eu a convencerei a se mudar para uma casa de repouso. Ela tem 65 anos. Isso é completamente normal, um passo natural na vida. Uma casa de repouso. Eles queriam se livrar completamente de mim, me jogar em um asilo onde eu não representaria mais perigo para seus planos. Ouvi passos se aproximarem e me afastei rapidamente, fingindo verificar as flores no altar, minhas mãos tremiam levemente. Marcos apareceu alguns minutos depois, sorrindo, como um noivo nervoso, mas feliz, seus olhos brilhavam com aparente alegria. Mãe, ele disse e me beijou na bochecha. Você está linda, essa cor te cai perfeitamente. Olhei em seus olhos, esses olhos que um dia foram os do meu filho inocente, cheios de amor e admiração. E agora eu via apenas um estranho que havia planejado minuciosamente como me usaria e depois me descartaria, como uma peça de roupa velha. Obrigada, meu amor, eu respondi com o sorriso mais falso da minha vida, uma performance digna de um prêmio de atuação. Estou muito feliz pelo seu dia especial. Marcos me abraçou e por um momento senti o impulso de confrontá-lo, de perguntar como ele havia se tornado a pessoa que era agora. Mas algo me impediu. Talvez fosse o instinto de sobrevivência que despertou em mim, ou talvez fosse porque eu estava vendo a situação pela primeira vez na minha vida com absoluta clareza, com uma nitidez que mudava tudo. Onde está Alondra? Eu perguntei, tentando soar casual, minha voz mal tremia. No salão de preparação com as madrinhas. Marcos respondeu. Ela está um pouco estressada, você sabe como são as noivas. Perfeccionismo e tal. Estressada. Se ela soubesse o que eu acabara de descobrir, estaria mais do que estressada. Estaria desolada. Acho que vou lá dar meus parabéns, eu disse. E Marcos assentiu distraidamente antes de ir conversar com o padre para acertar os últimos detalhes da farsa. Eu segui em direção ao salão de preparação com pernas trêmulas, cada passo um esforço, mas uma força invisível me impulsionava para frente. Eu não sabia exatamente o que deveria esperar lá, mas precisava ver Alondra. Precisava entender se ela sabia de Valéria ou se ela também havia sido enganada, uma vítima nessa teia de mentiras. A porta estava entreaberta e pude ouvir risadas e conversas animadas, o som tilintante de taças de champanhe, que para mim soava como uma melodia zombeteira. Aproximei-me silenciosamente e ouvi a voz de Alondra, claramente, estridente e triunfante. Meninas, em alguns meses serei oficialmente rica. Marcos não tem ideia de que já contatei um advogado de divórcio. Pelas leis de comunhão de bens, tenho direito à metade de tudo o que recebermos hoje. A metade de 22 milhões, imaginem só. Minhas pernas quase cederam. Alondra também tinha um plano. Ela também estava usando Marcos. Ela não era uma inocente traída, mas uma cúmplice na traição. E a velha?
Perguntou uma de suas amigas rindo, sua voz cheia de desprezo. Evangelina será fácil de lidar, respondeu Alondra com desdém. Já a tenho na palma da mão. Depois da transferência do dinheiro, convencerei Marcos a interná-la em algum lugar. Essa mulher viveu tempo demais e pensou que era dona de tudo. Ela cumpriu seu papel. A risada que se seguiu soou para mim como a de hienas celebrando um cadáver, fria e impiedosa. Eu me afastei do quarto, sentindo-me em um pesadelo, um cenário kafkiano do qual não havia fuga. Meu filho me traía com sua secretária. Minha nora me usava para enriquecer e se divorciar. E eu, a velha idiota de 65 anos, estava prestes a entregar 22 milhões de reais em uma bandeja de prata, o trabalho de toda a minha vida, meus sacrifícios. Tudo no altar da ganância deles. Mas agora eu sabia de tudo, cada detalhe de seus planos abomináveis, e eles não tinham ideia de que eu sabia. Sentei-me no meu carro no estacionamento da igreja. Minhas mãos tremiam enquanto eu segurava meu telefone. Meu mundo inteiro havia desabado em poucos minutos, mas, estranhamente, pela primeira vez em anos, senti-me completamente lúcida, como se um nevoeiro tivesse se dissipado. Era como se o choque me libertasse de uma letargia profunda e paralisante, me tirasse de um sono prolongado. Disquei o número do meu advogado, Dr. Ricardo Diniz, que havia sido meu parceiro jurídico de confiança nos últimos 20 anos, e ele atendeu no segundo toque. Evangelina, como você está? Tudo pronto para a grande transferência hoje à tarde? Já preparei os documentos. Ricardo, preciso cancelar a transferência planejada imediatamente, eu disse, tentando manter minha voz firme, embora por dentro estivesse em turbilhão. Houve uma pausa, uma longa e silenciosa pausa. Você tem certeza? Os documentos já estão prontos. Só falta sua aprovação final após a cerimônia. É uma quantia enorme. Completamente certa. E preciso de você amanhã de manhã na minha casa. Precisamos fazer algumas mudanças importantes no meu testamento. Claro, Evangelina, algo aconteceu? Você parece diferente. Digamos apenas que tive uma revelação muito esclarecedora sobre minha família. Uma que abriu meus olhos. Depois de desligar, fiquei sentada em silêncio, observando os convidados entrarem na igreja. Famílias inteiras, elegantemente vestidas, seus rostos irradiavam alegria. Amigos de Marcos e Alondra, que não desconfiavam de nada. Pessoas que eu conhecia há anos, muitas delas eu mesma havia apoiado em seus negócios. Todos vinham para celebrar o que eles pensavam ser um casamento por amor, sem saber que estavam testemunhando a farsa mais elaborada de suas vidas, uma peça de teatro cujo roteiro eu agora conhecia. Mas eu sabia a verdade, e agora precisava decidir o que faria com essa informação. Poderia confrontar Marcos diretamente, dizer a ele que ouvi sua conversa, expô-lo diante de todos. Poderia falar com Alondra e revelar meus planos de divórcio, mostrar a ela seu próprio jogo. Poderia cancelar o casamento completamente e expor os dois na frente de todos os convidados, criando um espetáculo público. Mas enquanto eu considerava essas opções, percebi que nenhuma delas me daria a satisfação que eu precisava. Eles passaram meses, talvez até anos, planejando como me usariam e me descartariam. Eles mereciam algo mais criativo, algo que nunca esqueceriam, uma lição que os marcaria para sempre, uma lição que lhes tiraria o sono. Voltei para a igreja justamente quando a cerimônia começava. Percorri o corredor central até meu lugar na primeira fila, minha postura ereta, meu olhar firme, sorrindo e cumprimentando conhecidos, como se fosse a mãe mais feliz do mundo, uma ilusão perfeita. Marcos me viu chegando e sorriu nervosamente, seus olhos voando rapidamente para Alondra e depois de volta para mim, como se estivesse verificando seu papel. Alondra, radiante em seu vestido de renda francesa de 10 mil reais, cujo tecido cintilava à luz do sol, assentiu levemente para mim, um sorriso triunfante nos lábios. Como os dois pareciam perfeitos. Como eram convincentes em seus papéis de casal apaixonado, uma encenação que eles haviam orquestrado à perfeição. Durante toda a cerimônia, enquanto o padre falava sobre amor, confiança e fidelidade no casamento, palavras que nesse contexto assumiam uma ironia grotesca, eu planejava meu próximo passo, calculando cada movimento em minha mente. Ouvi as promessas que Marcos e Alondra faziam um ao outro.
Promessas que eu sabia que nenhum dos dois pretendia cumprir, e senti uma estranha calma me invadir. Era a calma que precede a clareza, a certeza de que agora eu tinha o controle, que o jogo se desenrolaria de acordo com minhas regras. Alguém conhece algum impedimento para que este casal não entre no matrimônio? Perguntou o padre com a formalidade tradicional, sua voz ecoando no silêncio do ambiente. Por um momento pensei em me levantar, minha boca se abriu levemente, meus músculos se contraíram, imaginei os rostos chocados, o caos que se instalaria, a humilhação instantânea de ambos diante de todos os seus convidados. Mas eu permaneci em silêncio. Eu havia planejado algo melhor. Algo que teria um efeito mais duradouro. Algo que atingiria mais fundo do que um simples escândalo público. Quando o padre os declarou marido e mulher, eu aplaudi junto com todos os outros, minhas mãos batendo no ritmo perfeito da enganação. Meu sorriso era mais largo do que o da maioria dos convidados. Quando Marcos beijou Alondra, eu sorri como a mãe orgulhosa que todos esperavam ver, meus olhos irradiavam apenas aparente alegria. E enquanto o casal percorria o corredor, radiante e alheio, levantei-me e os segui até a saída da igreja, meus passos firmes e minha postura ereta, uma sensação de poder crescendo em mim. Na recepção, eu me comportei como a anfitriã perfeita. Cumprimentei todos os convidados com um sorriso caloroso e um aperto de mão sincero, minha voz era suave e amigável. Comentei como Alondra estava linda, como Marcos parecia feliz, cada palavra uma mentira consciente. Dancei com meu filho quando ele me convidou e sussurrei em seu ouvido o quanto eu estava orgulhosa dele. Mãe, significa tudo para mim que você esteja aqui, disse Marcos enquanto dançávamos, sua mão suavemente em minha cintura. Eu sei que as coisas estiveram um pouco tensas ultimamente, mas quero que você saiba que eu te amo. Eu te aprecio muito. Olhei em seus olhos. Esses olhos que algumas horas antes haviam mentido tão facilmente ao telefone, cheios de uma frieza calculista. Eu também te amo, meu amor. Sempre amarei, não importa o que aconteça. Ele sorriu, provavelmente pensando que eu estava me referindo à minha aceitação de Alondra. Minha aceitação do relacionamento deles. Ele não tinha ideia de que eu estava me referindo ao que eu estava prestes a fazer, a verdade que eu estava prestes a revelar. O relógio estava correndo e a tensão dentro de mim crescia, uma doce e ardente antecipação do momento do acerto de contas. Quando chegou o momento do brinde, Marcos se aproximou de mim com uma taça de champanhe, um sorriso radiante nos lábios, cego para essa desgraça iminente. Mãe, você gostaria de dizer algumas palavras? Seria uma honra se você fizesse um brinde. Claro, meu amor, seria uma honra. Eu respondi, minha voz suave, quase frágil. Marcos pediu silêncio, e todos os convidados, cujas conversas zumbiam pelo salão, voltaram sua atenção para mim, expectantes. Alondra sorriu para mim da mesa principal, aquele sorriso falso que ela havia aperfeiçoado por 3 anos, como uma segunda pele. Marcos pegou minha mão e desempenhou perfeitamente seu papel de filho devotado que honra sua mãe. Muito obrigado a todos por estarem conosco neste dia especial. Comecei, minha voz clara e forte, ecoando por todo o salão sem que eu precisasse me esforçar. Como mãe de Marcos, não consigo expressar o quanto estou emocionada em ver meu filho se casar com a mulher que ele ama. Houve aplausos e murmúrios de aprovação. Alguns convidados assentiram com benevolência. Alondra corou de forma convincente, suas bochechas assumindo um tom rosado suave. Marcos apertou minha mão com carinho, uma sensação que quase me causou náuseas. Há 33 anos, quando Marcos nasceu, prometi protegê-lo sempre, colocar seu bem-estar acima do meu, e por todos esses anos mantive essa promessa, sem hesitação, sem arrependimento. Mais aplausos, mais altos e mais entusiasmados do que antes. O público estava completamente cativado, alheio ao drama que se desenrolaria, à teia de intrigas que eu estava prestes a desvendar. Hoje, como um presente especial de casamento, eu planejava transferir 22 milhões de reais para a conta do casal, todo o meu patrimônio líquido, o trabalho de toda a minha vida. Um burburinho de surpresa percorreu o salão. Alguns convidados emitiram sons de incredulidade. Marcos congelou ao meu lado, sua mão que segurava a minha ficou fria e rígida.
Alondra endireitou-se na cadeira, seus olhos brilhando com uma ganância que mal conseguia esconder, como dois fogos famintos. No entanto, eu continuei, e a sala ficou completamente silenciosa, um silêncio repentino e opressor. Decidi que há algo muito mais valioso que posso lhes dar. Marcos me olhou confuso, sua testa franzida. Alondra franziu a testa ligeiramente, uma primeira rachadura em sua fachada perfeita, um toque de preocupação em seus olhos. O presente mais valioso que posso lhes dar é a verdade. O silêncio na sala era tão profundo que eu podia ouvir meu próprio coração batendo, um som alto e pulsante em meus ouvidos. Todos os olhos estavam fixos em mim, esperando que eu continuasse. Seus rostos uma mistura de curiosidade e confusão. Marcos havia soltado minha mão e tinha uma expressão de confusão que rapidamente se transformou em pânico, seus olhos arregalados de horror. Alondra permaneceu imóvel em sua cadeira, mas eu podia ver como seus nós dos dedos estavam brancos enquanto ela apertava a taça de champanhe, seus dedos se agarravam firmemente ao copo. A verdade, eu repeti lentamente, saboreando cada palavra, cada sílaba que soava como um julgamento. É algo muito poderoso, e hoje descobri verdades que mudam tudo o que eu pensava saber sobre minha própria família, sobre as pessoas que mais amava. Tomei um gole de champanhe, meu olhar encontrando cada convidado e deixei a tensão aumentar, o ar estalando de expectativa. Alguns convidados começaram a trocar olhares desconfortáveis, sussurravam baixinho. O fotógrafo do casamento havia parado de tirar fotos e também olhava com expectativa, sua câmera pendurada inutilmente em seu pescoço. Vejam, continuei com um sorriso sereno, meu olhar passando de Marcos para Alondra. Hoje de manhã, acordei sem cabelo. Alguém decidiu cortá-lo completamente enquanto eu dormia e me deixou uma nota muito reveladora. Peguei o papel da minha bolsa e o desdobrei lentamente, de forma que as palavras claras e maldosas fossem visíveis para quem estivesse perto o suficiente. Sua malícia gritava literalmente do papel. A nota dizia: "Agora você tem o visual que combina com você, sua velha ridícula. Tenha um bom dia no casamento." Um murmúrio de choque percorreu a sala, seguido por um silêncio opressor. Várias pessoas se voltaram para Alondra, que havia ficado visivelmente pálida, seus lábios estavam apertados em uma linha fina. Marcos congelou ao meu lado, suas mãos cerradas em punhos. "Mãe?" ele começou a dizer, sua voz mal um ofegar, mas eu levantei a mão para silenciá-lo. "Ainda não terminei, meu querido filho." Minha voz permaneceu calma, quase maternal, uma estranha doçura que contrastava com minhas palavras reveladas, pois descobri que esse ato de crueldade me levou a descobrir coisas muito mais interessantes, coisas que revelam a verdadeira natureza de alguns dos presentes, coisas que expõem suas almas. Caminhei lentamente ao redor da mesa principal como um advogado que apresenta provas a um júri. Meus passos eram propositalmente lentos, absorvendo cada olhar. Todos os olhos me seguiam, como atraídos por um ímã. Por exemplo, descobri que meu filho Marcos, nos últimos 6 meses, teve um relacionamento secreto com sua secretária Valéria, enquanto se preparava para se casar com Alondra. O salão explodiu em murmúrios, um zumbido alto e excitado. Marcos levantou-se abruptamente da cadeira, derrubando o copo, que caiu no chão com um estrondo e se estilhaçou em 1000 pedaços. "Mãe, pare! Isso não é verdade!" "Por que eu deveria parar, Marcos? Não é verdade que você prometeu a Valéria que depois de receberem meu dinheiro poderiam ficar juntos, sem ter que se esconder? Você não prometeu a ela que construiriam uma nova vida juntos, assim que você se divorciasse de Alondra? Uma nova família, uma nova felicidade às custas dos meus sacrifícios?" Alondra também se levantou, o rosto uma máscara de raiva e humilhação, mas também de puro pânico. Seus olhos piscavam nervosamente de um lado para o outro. "Isso é ridículo! Evangelina está inventando mentiras, porque não consegue aceitar que Marcos não precisa mais dela. Ela é apenas ciumenta, uma velha amargurada." "Ah, querida Alondra", eu disse, virando-me para ela com um sorriso gelado, meus olhos perfurando os dela. "Mas você também tem seus próprios segredos, não é? Segredos que você escondeu cuidadosamente, mas que eu descobri esta manhã." Ela congelou. Pude ver o medo em seus olhos. Ela engoliu em seco. A cor sumiu de seu rosto, dando lugar a uma palidez cinzenta. "Por favor,
Conte a todos sobre sua conversa com o advogado de divórcio, sobre como você planejava ficar com metade dos 22 milhões que eu pretendia transferir hoje. Conte a eles como você planejava deixar Marcos o mais rápido possível, assim que o dinheiro estivesse em suas mãos, jogá-lo fora como uma batata quente. Alondra abriu a boca, mas nenhum som saiu. Seu rosto havia passado do pálido para um vermelho intenso, depois para um roxo doentio, como uma fruta madura demais. Vamos, não seja tímida. Eu a incentivei. Minha voz era suave, mas minhas palavras eram como chicotadas. Conte a eles como você pretendia convencer Marcos a me internar em uma casa de repouso assim que tivesse o dinheiro seguro. Uma velha que viveu tempo demais e pensou que era dona de tudo, que pode ser descartada como um móvel velho. O riso que se seguiu soou para mim como o de hienas celebrando um cadáver. Agora soava como o riso histérico dos convidados, que desfrutavam do espetáculo, do caos que se desenrolava diante de seus olhos. Dei um passo para trás e deixei a bomba fazer seu efeito. O salão estava em silêncio absoluto. Alguns convidados estavam com a boca aberta, outros filmavam discretamente com seus telefones, seus olhos arregalados de incredulidade. Os pais de Alondra haviam se levantado de sua mesa e se aproximavam com olhares horrorizados. Seus rostos refletiam choque e vergonha. Marcos finalmente encontrou sua voz, que falhou ao falar. Mãe, eu não sei de onde você tirou tudo isso, mas... De onde eu tirei? Eu o interrompi, minha voz cortante. Da sua própria boca, Marcos. Eu te ouvi falando com a Valéria ao telefone esta manhã. Cada palavra, cada detalhe, como você usaria meu dinheiro para começar uma nova vida com ela. Toda a conspiração que você planejou meses antes, pelas minhas costas. Marcos desabou em sua cadeira, como se suas amarras tivessem sido cortadas. Seu rosto havia perdido toda a cor, ele parecia um fantasma, uma sombra de seu antigo eu. E você eu ouvi no salão de preparação, eu disse, virando-me para Alondra, cujo rosto agora tremia, explicando para suas amigas como você se divorciaria de Marcos assim que tivesse acesso à minha fortuna, e como você pretendia se livrar de mim, a velha idiota, me internar em um asilo onde eu não seria mais um fardo para ninguém. Alondra finalmente explodiu, seu rosto vermelho, seus olhos faiscando. É tudo mentira! Essa velha louca está inventando tudo porque está com ciúmes de que Marcos não precisa mais dela. Ela é uma lunática. Ciúmes? Repeti, e pela primeira vez minha voz aumentou, cheia de uma onda de indignação, uma raiva justa. Ciúmes do que exatamente? De ter criado um filho que quer me roubar? De ter sido tão burra a ponto de acreditar que o amor dele era real? De ter colocado minha dignidade em jogo por um bando de aproveitadores ingratos? Virei-me para os convidados, minhas mãos levantando-se levemente, como se eu quisesse pedir a atenção deles. Minha voz agora era clara e forte como nunca antes, penetrando em cada canto do salão, cada sílaba era um golpe de martelo. Por 33 anos, desde que fiquei viúva, trabalhei dia e noite, sacrificando minha saúde, minha juventude, meus sonhos, para construir um império financeiro. Não para mim, mas para meu filho. Sacrifiquei relacionamentos, oportunidades, minha própria felicidade, tudo para garantir que Marcos nunca passasse por dificuldades, que ele pudesse ter uma vida de abundância. Lágrimas começaram a rolar, mas não eram lágrimas de tristeza, eram lágrimas de libertação, de purificação, que lavavam meu rosto. E hoje descobri que para ele sou apenas um obstáculo a ser removido, assim que eu cumprir meu propósito. Uma velha idiota que pode ser raspada, humilhada e finalmente descartada em uma casa de repouso como um pedaço de lixo. Marcos levantou-se com lágrimas nos olhos, o rosto marcado pelo desespero. Mãe, por favor, deixe-me explicar, não é como você pensa. Explicar o quê, Marcos? Como você justifica se casar com uma mulher que você pretende deixar por outra? Ou como você planeja me convencer a deixar minha própria casa para que vocês possam morar sozinhos? Como você pretende descartar uma mãe que lhe deu tudo? Sua alma, sua vida? O pai de Alondra se aproximou da filha, a mão em seu ombro. É verdade o que ela diz? Ele perguntou com a voz embargada, sua própria humilhação era óbvia. Seus olhos cheios de decepção. Alondra virou-se para o pai,
depois para Marcos, depois para mim. Pela primeira vez nos 3 anos em que a conheci, ela não tinha uma resposta pronta, nenhuma manipulação preparada, nenhuma mentira à mão. Isso é um mal-entendido, ela gaguejou finalmente. Sua voz mal audível, um gemido lamentável. Não, eu disse com absoluta determinação, meu olhar fixo e inabalável. Essa é a verdade. E a verdade é que vocês dois merecem exatamente o que vão ter. Nada. Caminhei até a saída do salão, mas parei mais uma vez, a mão na maçaneta da porta, meus olhos fixos no caos que eu deixava para trás. Ah, e quanto aos 22 milhões, eu disse, virando-me para o casal uma última vez, cujos rostos agora estavam pálidos e distorcidos de choque e horror, como 2 estátuas do terror. Essa transferência foi cancelada esta manhã. Considerem isso como meu verdadeiro presente de casamento. A oportunidade de construir suas vidas juntos, sem depender do dinheiro da velha idiota. As últimas palavras que ouvi ao sair do salão foram os gritos histéricos de Alondra e os apelos desesperados de Marcos, que se perderam no caos geral que agora dominava o salão. Caminhei com passos firmes até meu carro, minha alma mais leve, como se tivesse me livrado de um fardo imenso, e senti como se estivesse respirando ar puro pela primeira vez em anos, ar fresco e claro que preenchia meus pulmões. Atrás de mim, ouvia o caos que havia se instalado no salão. Vozes altas, cadeiras sendo arrastadas, o som de copos quebrando, mas eu não fazia mais parte daquela história. Eu havia falado minha verdade, e a libertação era avassaladora. Uma sensação de liberdade que eu nunca havia sonhado. Enquanto eu dirigia para casa, meu telefone não parava de tocar. Marcos, Alondra, números desconhecidos que provavelmente eram convidados querendo mais detalhes, a sede por sensacionalismo era grande. Desliguei o telefone e continuei dirigindo em silêncio, uma sensação de paz se espalhando em mim, que eu não sentia há anos, uma calma profunda e interior. Cheguei em casa e pela primeira vez em anos a casa realmente parecia minha. Não havia tensão no ar, nenhuma agressão subliminar. Não era preciso andar nas pontas dos pés para não ofender Alondra. Não era preciso fingir que tudo estava bem quando obviamente não estava. Sentei-me em minha sala de estar favorita, que dava para o jardim e era inundada pelo sol poente, e tirei minha peruca. Minha cabeça careca não me parecia mais um símbolo de humilhação. Era um símbolo de libertação, de renascimento, de força. Alondra queria me humilhar, mas sem perceber, ela me deu o empurrão final que eu precisava para ver a realidade e tomar as rédeas da minha própria vida. Naquela noite, dormi melhor do que em anos. Um sono profundo e reparador, livre de pesadelos e preocupações. No dia seguinte, Dr. Ricardo chegou cedo, como combinado, sua pasta firmemente em sua mão. Sua expressão era preocupada, misturada com curiosidade, seus olhos me avaliavam com atenção. Evangelina, vi alguns vídeos do que aconteceu ontem nas redes sociais. Ele disse, enquanto tirava seus documentos. Sua voz era abafada. Eu estou bem, Ricardo, melhor do que nunca. Eu respondi honestamente. Meu sorriso era sincero. Você trouxe os documentos que eu te pedi? Sim, mas você tem certeza dessas mudanças? Elas são bastante dramáticas. Todo o seu patrimônio para instituições de caridade? Preciso alertá-la que Marcos pode tentar contestar. Eu o confirmei que tinha certeza absoluta. Meu Novo Testamento era simples e claro. Todo o meu patrimônio seria dividido entre 3 instituições de caridade que ajudavam mulheres viúvas a iniciar seus próprios negócios e se tornarem independentes, para dar-lhes uma segunda chance na vida. Marcos não receberia um único centavo. Sua parte era sua traição. E se Marcos tentar contestar o testamento? Perguntou Ricardo, um traço de preocupação em sua voz que ele mal conseguia esconder. Que ele tente. Respondi com um sorriso tranquilo, que não continha nenhum traço de amargura. Tenho gravações de todas as suas conversas conspiratórias que provam que ele só queria me usar. Qualquer juiz entenderá por que tomei essa decisão. Ele me deu o suficiente para garantir que sua história seja registrada para sempre. Um lembrete de sua traição.
Nas semanas seguintes, Marcos tentou me contatar constantemente. Primeiro, foram apelos desesperados, depois ameaças legais e, finalmente, tentativas de chantagem emocional. Ele ameaçou perder tudo o que eu havia dado a ele, sem perceber que já havia feito isso, que sua ganância o custara tudo. Alondra também tentou se aproximar de mim, chegando até a minha porta chorando e implorando por perdão. Seu rosto estava encharcado de lágrimas e desespero. Evangelina, por favor, ela me implorou uma tarde. Foi tudo um mal-entendido. Marcos e eu queremos começar de novo. Queremos ter um relacionamento verdadeiro com você, ser uma família. Eu a observei pela porta entreaberta, sem convidá-la a entrar. Suas palavras soavam vazias e desonestas. Um relacionamento verdadeiro? Você quer dizer um em que eu seja respeitada como pessoa e não como um caixa eletrônico que pode ser esvaziado à vontade? Sim, exatamente isso. Ela disse, lágrimas escorrendo pelo rosto, sua voz mal audível. Aprendemos nossa lição. Entendemos o que realmente importa. Por favor, nos dê uma segunda chance. Fico feliz em saber que vocês aprenderam algo. Eu respondi calmamente. Minha voz era suave, mais firme. Mas sua educação não é mais minha responsabilidade. Não preciso mais fazer isso. Vocês são adultos e precisam arcar com suas próprias consequências. Fechei a porta e não a abri novamente. 2 meses depois, soube por conhecidos em comum que Marcos e Alondra haviam se divorciado. Aparentemente, seus planos de vida desmoronaram rapidamente quando perceberam que não haveria herança. A base comum deles foi destruída. Marcos havia tentado continuar seu relacionamento com Valéria, mas ela também o havia deixado quando descobriu que ele não tinha mais acesso a uma fortuna familiar. Seu plano havia falhado. Alondra havia retornado para essa casa de seus pais e, pela primeira vez em anos, procurava trabalho, precisava se sustentar. Marcos havia tido que vender seu carro de luxo e se mudar para um pequeno apartamento. Sua vida antes tão luxuosa estava em ruínas. Eu poderia dizer que senti satisfação ao ouvir isso, mas a verdade é que não senti nada. Eles não faziam mais parte da minha vida emocional. Seus dramas não eram mais meus dramas. Em vez disso, concentrei-me em construir uma nova vida para mim mesma, uma vida que eu não poderia ter imaginado em todas as décadas de sacrifício, uma vida cheia de liberdade e autodeterminação. Aos 65 anos, decidi fazer todas as coisas que havia adiado por décadas, ocupada em ser a provedora familiar perfeita, a mãe e esposa incansável. Inscrevi-me em aulas de pintura, algo que eu queria ter feito desde jovem, mas nunca tive tempo. Minha paixão estava enterrada sob a rotina. Descobri que tinha um talento natural para paisagens, uma paixão que estava adormecida em mim e que agora ganhava vida. Minhas mãos guiavam o pincel como por si só. Minha professora, uma mulher da minha idade chamada Carmen, que também havia criado o filho sozinha, tornou-se uma grande amiga, uma alma gêmea. Nos entendíamos sem palavras, nossas experiências nos conectavam profundamente. É incrível como florescemos quando finalmente nos colocamos em primeiro lugar? Ela disse um dia, enquanto pintávamos no parque e o sol brilhava em nossos rostos. Uma sensação de renovação pairava no ar. Também comecei a viajar. Visitei a Itália, a França, o Japão, todos os lugares que eu sempre quis ver, mas que sempre considerei muito caros ou impraticáveis enquanto tinha obrigações familiares. O mundo se abriu para mim, em toda sua beleza e diversidade, uma fonte infinita de inspiração. Em uma dessas viagens à Toscana, conheci Roberto, um viúvo italiano de 70 anos, que havia perdido a esposa 2 anos antes. Seus olhos carregavam os vestígios da tristeza. Não foi amor à primeira vista, nem uma paixão avassaladora, mas algo mais profundo, um reconhecimento mútuo. 2 pessoas que dedicaram suas vidas a cuidar dos outros e que agora finalmente aprendiam a cuidar de si mesmas, a respeitar suas próprias necessidades. Compartilhamos histórias, rimos das absurdidades da vida e encontramos consolo na companhia um do outro. Uma conexão suave. Minha esposa sempre disse que, quando os filhos crescem, é preciso aprender de novo quem você é sem eles. Disse Roberta uma tarde, enquanto caminhávamos por um vinhedo, o ar perfumado com o cheiro de uvas maduras, a luz do sol poente tingindo a paisagem de dourado. Mas eu acho que ela estava errada,
Não se trata de voltar a ser quem você era, mas de descobrir quem você pode se tornar, a melhor versão de si mesma. Roberto estava certo. Não recuperei a Evangelina de antes. Criei uma nova versão de mim mesma. Uma mulher mais forte, mais sábia, mais livre, pronta para desfrutar a vida ao máximo. 1 ano após o desastre do casamento, decidi vender a casa da família. Era grande demais para mim sozinha e cheia de memórias que não me serviam mais. Sombras do passado que eu não queria mais carregar, elas grudavam nas paredes como um cheiro antigo. Comprei uma casa menor perto do mar, em uma enseada tranquila, com um ateliê de arte perfeito para minhas pinturas e um jardim onde eu podia cultivar minhas próprias flores. Um lugar de paz e inspiração, meu paraíso pessoal. No dia em que assinei os documentos de venda, Marcos apareceu pela última vez. "Mãe", ele disse, quando abri a porta, sua voz era fraca e desesperada. "Você realmente quer vender a casa em que eu cresci? Todas as nossas memórias? Tudo o que nos conecta?" Eu o encarei por um longo tempo. Ele havia emagrecido, tinha olheiras, parecia mais velho do que seus 33 anos, a vida havia deixado marcas em seu rosto. Mas o que mais me chamou a atenção foi que seus olhos não tinham mais a frieza calculista que eu havia visto no dia de seu casamento. Ele parecia perdido, frágil, como uma criança que havia se perdido. "Sim", eu respondi simplesmente, minha voz sem rancor, apenas com uma determinação suave e firme que não deixava dúvidas. "É hora de seguir em frente, para nós dois. Cada um precisa encontrar seu próprio caminho. E nós, não há como consertar isso? Eu cometi um erro, mãe, um grande erro. Eu me arrependo profundamente." Pela primeira vez desde o casamento, senti um toque de compaixão maternal, mas eu não era mais a mesma mulher que teria sacrificado tudo para poupar seu filho da dor. Eu havia aprendido minha lição, e ele precisava aprender a dele, da maneira mais difícil. "Marcos", eu disse suavemente, mas com firmeza, minhas palavras eram como um empurrão gentil, mas inabalável. "Você tomou decisões que quebraram algo irremediavelmente entre nós. Eu aprendi a viver com as consequências dessas decisões. Agora é sua vez de fazer o mesmo. Você precisa assumir a responsabilidade pela sua própria vida, assumir seus erros." "Mas você é minha mãe", ele sussurrou. Sua voz falhou. Lágrimas brotaram em seus olhos. "Eu fui sua mãe por 33 anos. Eu respondi. "Eu lhe dei tudo que tinha para dar. Agora é sua vez de ser responsável por sua própria vida. Você precisa encontrar seu próprio caminho, sem depender dos meus sacrifícios, sem contar com meu dinheiro." Não foi fácil fechar essa porta, a porta do meu passado, mas era necessário. Um ato de amor que traçou os limites mais rígidos para curar a nós dois. Hoje, 2 anos depois, vivo uma vida que eu não poderia ter imaginado em todas essas décadas de constante sacrifício, uma vida cheia de alegria e realização. Minhas pinturas foram vendidas em várias galerias locais e encontram compradores entusiasmados. Minha arte se tornou uma fonte de alegria e renda. Roberto e eu mantemos um relacionamento à distância que funciona perfeitamente para nós dois. Nós nos visitamos, viajamos juntos, passamos um tempo precioso juntos, rimos e aprendemos, mas cada um mantém sua independência e seu próprio espaço. Nossa conexão é forte e livre. Minhas manhãs começam com café perfumado em minha varanda com vista para o mar, o som das ondas ao fundo, não com ligações urgentes sobre crises familiares que me deixavam com os nervos à flor da pele. Minhas tardes passo pintando ou lendo, imersa em novos mundos, não resolvendo problemas financeiros de adultos que já deveriam ter aprendido a se virar sozinhos. E o mais importante é que, quando me olho no espelho todas as manhãs, vejo uma mulher que finalmente pertence a si mesma. Meus cabelos voltaram a crescer, mais brancos do que antes. Um sinal do tempo e da sabedoria, mas eu os uso com orgulho. Eles são o símbolo do meu renascimento, do meu triunfo sobre a traição e a decepção. Às vezes me pergunto se Marcos realmente entenderá um dia o que perdeu, mas isso não é mais minha preocupação. Aprendi que o amor materno não significa ser usada, mas amar o suficiente para impor limites, mesmo que doa, especialmente quando dói. Porque o verdadeiro amor ensina independência, não dependência.
Eu sou Evangelina e esta é a minha história. Se você gostou da minha história, pode me apoiar fazendo um super thanks. Assim eu consigo escrever muitas outras histórias como essa. Muito obrigado desde já. E você? O que faria no lugar dessa pessoa? Quero muito saber a sua opinião, então escreve aqui nos comentários. Fico sempre curioso para saber o que vocês acham. Ah, e me conta também onde você ouviu essa história. Se quiser ouvir mais histórias de vida como essa, curte o vídeo e se inscreve no canal. Tem muitas outras esperando por você. Um grande abraço e até a próxima!